O ano de 1501 testemunhou um dos dramas matrimoniais mais complexos e politicamente significativos da história europeia, quando Catarina de Aragão, uma princesa espanhola de apenas 16 anos, se encontrou no epicentro de uma das mais importantes alianças diplomáticas de sua época. Filha dos poderosos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, Catarina enfrentaria uma decisão que testaria não apenas sua força de caráter pessoal, mas também sua compreensão das responsabilidades dinásticas que definiam a vida das princesas europeias. Sua resistência inicial ao casamento arranjado com Arthur, príncipe de Gales, seguida por sua eventual aceitação das demandas políticas maiores, revelaria tanto as limitações impostas às mulheres da realeza medieval quanto o poder transformador de uma decisão individual para moldar o curso da história de duas nações. Esta saga de conflito interno, sacrifício pessoal e responsabilidade dinástica ilustra perfeitamente como as escolhas aparentemente pessoais da realeza medieval eram, na verdade, decisões de Estado que reverberavam através de gerações e continentes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo se você está curtindo esta fascinante história de amor, política e sacrifício real. A Espanha de finais do século XV era uma potência em ascensão meteórica que havia recentemente conseguido realizar o sonho secular da reconquista através da conquista final e definitiva de Granada em 1492, estabelecendo os reis católicos como os monarcas mais poderosos, respeitados e temidos da cristandade europeia. Isabel de Castela e Fernando de Aragão haviam não apenas unificado os reinos cristãos fragmentados da Península Ibérica através de seu próprio casamento político extraordinariamente bem-sucedido, mas também haviam iniciado corajosamente a era dos descobrimentos atlânticos que traria riquezas literalmente inimagináveis do novo mundo recém-descoberto e estabeleceria irreversivelmente Espanha como a primeira potência global genuína da história moderna. Neste contexto extraordinário de triunfo religioso absoluto, expansão territorial sem precedentes e ascensão geopolítica dramática, a educação cuidadosa e preparação meticulosa de seus filhos para casamentos estratégicos assumia importância absolutamente fundamental para consolidar permanentemente e expandir sistematicamente a crescente influência espanhola através de toda a Europa cristã e além. Catarina de Aragão nasceu em dezembro de 1485 na cidade historicamente significativa de Alcalá de Henares, em um período particularmente crucial quando seus ilustres pais estavam simultaneamente no auge absoluto de suas campanhas militares para completar definitivamente a unificação territorial da Espanha e expulsar para sempre os últimos vestígios persistentes da presença muçulmana da Península Ibérica através de operações militares coordenadas e sistemáticas. Desde o momento exato de seu nascimento, ela foi deliberadamente criada com a consciência cristalina de que seu destino matrimonial eventual seria inevitavelmente determinado pelas necessidades políticas imperativas do reino espanhol em expansão acelerada. Mas isso absolutamente não diminuiu o investimento educacional excepcional e extraordinariamente substancial que seus pais visionários fizeram conscientemente em sua formação intelectual, que foi genuinamente notavelmente avançada e progressiva para os padrões rigorosos da época medieval tardia. Sob a orientação pessoal direta e intensiva de Isabel de Castela, reconhecidamente uma das mulheres mais intelectualmente sofisticadas, politicamente astuta e culturalmente refinadas de seu tempo histórico, Catarina recebeu instrução rigorosa e sistematicamente abrangente em latim clássico, grego antigo, francês cortesão, filosofia aristotélica e escolástica, teologia católica ortodoxa, literatura clássica e contemporânea, história europeia e universal, matemática aplicada e diplomacia prática, constituindo uma formação acadêmica extraordinariamente completa que não apenas rivalizava com a educação recebida pelos príncipes homens mais privilegiados da época, mas frequentemente a superava em amplitude e profundidade, preparando-a meticulosamente para as complexidades multifacetadas da vida política internacional e das responsabilidades dinásticas que inevitavelmente enfrentaria. Esta educação verdadeiramente excepcional e historicamente incomum teve o efeito completamente não intencional mas politicamente significativo de desenvolver progressiva e sistematicamente em Catarina uma consciência extremamente aguda de seu próprio valor intelectual substancial e uma compreensão extraordinariamente sofisticada das implicações políticas, diplomáticas, religiosas e estratégicas complexas das decisões matrimoniais fundamentais que inevitavelmente enfrentaria como princesa de uma das casas reais mais poderosas e influentes da Europa.
Diferentemente drasticamente de muitas princesas contemporâneas de sua época e posição social, que eram deliberadamente mantidas em relativa ignorância sobre assuntos políticos complexos e decisões de Estado, Catarina cresceu naturalmente compreendendo intimamente as complexidades intrincadas da diplomacia internacional multilateral, as tensões religiosas profundas que dividiam perigosamente a Europa cristã, as considerações estratégicas militares e econômicas que motivavam fundamentalmente as alianças matrimoniais calculadas entre as casas reais europeias, e as ramificações de longo prazo que tais decisões poderiam ter para o futuro de reinos inteiros e civilizações. Esta formação intelectual extraordinariamente sólida e abrangente inevitavelmente dotou Catarina simultaneamente com as ferramentas analíticas necessárias para questionar inteligente e legitimamente as decisões políticas tomadas em seu nome por outros, quanto com a perspectiva histórica sofisticada e conhecimento contextual necessários para eventualmente compreender completamente a importância absoluta de subordinar conscientemente preferências pessoais às necessidades dinásticas maiores que transcendiam considerações individuais. A tensão criativa entre estes dois aspectos de sua educação, a capacidade crítica de questionar e a sabedoria política de aceitar, definiria fundamentalmente sua abordagem às crises pessoais e políticas que enfrentaria ao longo de sua vida notável. A Inglaterra de Henrique VII durante este mesmo período histórico, por sua vez, representava uma monarquia em processo ativo e delicado de consolidação política e legitimação dinástica após décadas devastadoras de guerra civil interna que haviam literalmente dilacerado o reino durante as traumáticas Guerras das Rosas, deixando cicatrizes profundas na estrutura política e social inglesa. A dinastia Tudor, estabelecida através da vitória militar decisiva mas politicamente questionável de Henrique na histórica Batalha de Bosworth-Field em 1485, ainda buscava desesperadamente estabelecer sua legitimidade internacional inquestionável e garantir reconhecimento formal entre as grandes potências europeias estabelecidas que consideravam os Tudor como usurpadores relativamente novos sem reivindicações dinásticas, tradicionalmente aceitas. Uma aliança matrimonial cuidadosamente negociada com a poderosa e prestigiosa Espanha oferecia não apenas prestígio diplomático crucial e reconhecimento internacional, mas também proteção militar potencial contra invasões francesas sempre ameaçadoras e acesso privilegiado às rotas comerciais extraordinariamente lucrativas que os espanhóis estavam sistematicamente desenvolvendo com o novo mundo descoberto. Para os Tudor, que haviam chegado ao poder através da força militar bruta e manobras políticas em vez de direito dinástico inquestionável ou sucessão hereditária tradicional, uma conexão matrimonial prestigiosa com os universalmente respeitados reis católicos representaria a validação internacional absolutamente crucial de sua legitimidade real contestada e estabeleceria fundações para futuras relações diplomáticas que poderiam fortalecer permanentemente a posição da dinastia. As negociações diplomáticas iniciais elaboradas para o casamento entre Catarina e Arthur começaram formalmente quando ela tinha apenas 3 anos de idade, demonstrando claramente a importância estratégica extraordinária que ambos os reinos atribuíam genuína e consistentemente a esta aliança matrimonial específica. No entanto, conforme Catarina amadurecia intelectual e emocionalmente começava a compreender crescentemente as implicações práticas profundas do casamento arranjado, ela desenvolveu naturalmente resistência crescente e bem articulada à perspectiva assustadora de deixar permanentemente sua amada pátria para viver indefinidamente em um reino que ela percebia, através de relatórios e observações, como cultural e religiosamente inferior a extraordinariamente sofisticada, intelectualmente estimulante e espiritualmente pura corte espanhola na qual havia sido criada. Esta resistência crescente e bem fundamentada não era baseada simplesmente em capricho juvenil ou imaturidade emocional, mas em avaliações cuidadosas e analiticamente sofisticadas das diferenças culturais substanciais entre Espanha e Inglaterra, preocupações legítimas e bem fundamentadas sobre sua capacidade de manter efetivamente sua identidade católica profundamente arraigada em um ambiente estrangeiro que ela corretamente percebia como menos religiosamente ortodoxo e espiritualmente intenso. E temores práticos sobre adaptação para costumes, clima, idioma e expectativas sociais que diferiam dramaticamente daqueles com os quais havia crescido e se identificava profundamente. A resistência inicial multifacetada de Catarina ao casamento manifestou-se através de várias estratégias cuidadosamente planejadas que demonstraram simultaneamente sua inteligência política considerável e sua determinação pessoal genuína.
Ela questionou seus pais sistemática e persistentemente sobre a necessidade absoluta da aliança inglesa específica, argumentando persuasivamente que a Espanha havia se tornado suficientemente poderosa militar, econômica e diplomaticamente para manter sua posição internacional dominante sem comprometer uma princesa real com uma dinastia tudo relativamente nova e menos estabelecida historicamente. Suas objeções reflexivas incluíam preocupações práticas bem fundamentadas sobre as diferenças climáticas significativas entre os dois países, questões legítimas sobre a ortodoxia religiosa da corte inglesa baseadas em relatórios que havia recebido, e inquietações compreensíveis sobre a estabilidade política de um reino que havia experimentado recentemente guerra civil prolongada e que ainda estava consolidando suas estruturas governamentais. Mais significativamente ainda, Catarina expressou preocupações teológicas genuinamente profundas sobre as implicações espirituais potencialmente sérias de viver permanentemente em um reino onde o catolicismo, embora oficialmente estabelecido e nominalmente praticado, não era praticado com a mesma intensidade apaixonada e pureza doutrinal meticulosa que caracterizava unicamente a Espanha pós-reconquista, onde a defesa da fé católica havia se tornado virtualmente sinônima com identidade nacional e responsabilidade real. Tendo crescido em um ambiente cultural onde a defesa da fé católica era consistentemente vista como missão sagrada fundamental da monarquia e dever pessoal de cada membro da família real, ela temia genuinamente que a vida na Inglaterra pudesse comprometer sua própria salvação espiritual ou diminuir significativamente sua capacidade de servir como exemplo inspirador de piedade católica exemplar para outros. Estas preocupações religiosas profundamente arraigadas não eram superficiais ou convencionais, mas refletiam intensamente a formação espiritual intensiva que havia recebido desde a infância e sua compreensão profunda das responsabilidades morais e espirituais que acompanhavam sua posição como princesa de uma dinastia que se definia primariamente pela defesa intransigente da ortodoxia católica e pela promoção agressiva dos valores cristãos em todos os aspectos do governo e sociedade. Suas preocupações refletiam também compreensão sofisticada das tensões religiosas que existiam por toda a Europa e consciência aguda das maneiras que casamentos políticos poderiam potencialmente comprometer princípios religiosos ou criar conflitos de lealdade entre fé pessoal e necessidade política. A resposta cuidadosamente considerada dos reis católicos à resistência persistente de sua filha revelou tanto sua compreensão genuína das preocupações legítimas de Catarina quanto sua determinação absoluta de não permitir que considerações pessoais interferissem com objetivos políticos maiores que transcendiam preferências familiares e desejos individuais. Isabel de Castela, em particular, investiu tempo considerável e energia emocional em conversas íntimas e detalhadas com Catarina, explicando pacientemente as complexidades intrincadas da política internacional que tornavam a aliança inglesa absolutamente essencial para os interesses espanhóis de longo prazo e para a segurança da própria Espanha em um mundo onde alianças políticas determinavam sobrevivência. A rainha-mãe apresentou argumentos sofisticados e teologicamente fundamentados sobre como o casamento de Catarina poderia realmente servir à causa maior da fé católica internacional, sugerindo persuasivamente que a presença de uma princesa espanhola genuinamente devota e intelectualmente sofisticada na corte inglesa poderia influenciar positivamente o desenvolvimento religioso daquele reino e fortalecer significativamente os laços entre Inglaterra e Roma, potencialmente aproximando o cristianismo inglês dos padrões espanhóis de ortodoxia e devoção. Ela argumentou convincentemente que em vez de comprometer a fé de Catarina, o casamento poderia proporcionar oportunidades para a missão espiritual e influência religiosa que beneficiaria toda a cristandade. Fernando de Aragão complementou esta abordagem maternal sensível com análises políticas e estratégicas detalhadas que demonstraram para Catarina exatamente como a aliança inglesa se encaixava nos planos abrangentes espanhóis para conter o poder francês crescente, estabelecer uma rede sofisticada de alianças que asseguraria a supremacia espanhola duradoura na Europa e proporcionaria segurança para os interesses espanhóis em múltiplos teatros simultaneamente. Ele explicou detalhada e convincentemente como uma Inglaterra aliada poderia pressionar a França através de ameaças credíveis do norte, dividindo perigosamente as forças francesas e permitindo à Espanha maior liberdade de ação significativa em suas próprias disputas territoriais persistentes com os Valois, que representavam a principal ameaça para a hegemonia espanhola emergente.
Esta educação política intensiva e sofisticada gradualmente convenceu Catarina de que suas responsabilidades dinásticas transcendiam inevitavelmente suas preferências pessoais e que o sacrifício de seus desejos individuais serviria a propósitos maiores que beneficiariam não apenas a Espanha, mas toda a cristandade católica internacional e futuras gerações de povos espanhóis e ingleses. O processo gradual através do qual Catarina passou sistematicamente da resistência determinada à aceitação relutante mais genuína refletiu tanto sua maturidade emocional crescente quanto sua compreensão evolutiva das realidades políticas fundamentais que governavam, inexoravelmente, a vida das princesas europeias em um mundo onde desejos individuais eram subordinados consistentemente para necessidades estatais e obrigações dinásticas. O ponto de virada decisivo em sua luta interna ocorreu quando ela começou a ver seu casamento não como uma imposição arbitrária de autoridade paterna, mas como uma oportunidade genuína para servir aos interesses superiores de sua fé e nação através de sacrifício pessoal que demonstraria compromisso para valores maiores que felicidade pessoal ou realização individual. Esta transformação psicológica profunda foi facilitada significativamente por sua educação religiosa intensiva desde a infância, que havia enfatizado consistentemente os valores fundamentais de obediência para a autoridade legítima, sacrifício pessoal para propósitos maiores, e serviço devotado aos propósitos divinos como virtudes absolutamente essenciais da vida cristã autêntica e comportamento nobre. A aceitação final de Catarina do casamento arranjado foi comunicada aos seus pais em uma carta cuidadosamente composta onde ela expressou eloquentemente sua disposição para servir a Deus e aos interesses da Espanha através de obediência completa às vontades de vossas majestades, uma formulação precisa que revelou tanto sua resignação pessoal genuína quanto sua compreensão sofisticada das dimensões religiosas e políticas de sua decisão momentosa. Esta comunicação formal marcou definitivamente o fim de meses de tensão familiar considerável e abriu caminho para a intensificação necessária dos preparativos matrimoniais que culminariam em sua partida para a Inglaterra em 1501. Os preparativos elaborados e extraordinariamente detalhados para a partida de Catarina para a Inglaterra demonstraram dramaticamente tanto a importância que os reis católicos atribuíam genuinamente à aliança quanto sua determinação absoluta para garantir que sua filha, amada, seria recebida com honras apropriadas à sua dignidade real e status como representante da coroa espanhola. Sua comitiva impressionante incluía centenas de cortesãos experientes, serviçais especializados, e clérigos devotos espanhóis que a acompanhariam permanentemente para assegurar que ela pudesse manter conexões essenciais com sua cultura natal e receber apoio adequado durante sua adaptação inevitavelmente difícil à vida inglesa e às responsabilidades de sua nova posição como futura rainha. O tesouro substancial que acompanhou Catarina incluía não apenas seu dote matrimonial oficial, mas também recursos suficientes para manter um estabelecimento real independente que refletiria adequadamente sua posição como princesa da Espanha e futura rainha da Inglaterra, assegurando que ela pudesse manter padrões apropriados para alguém de sua posição e origem. Os presentes elaborados, artefatos religiosos sagrados, livros valiosos, objetos de arte preciosos, joias magníficas, e roupas suntuosas que formavam parte de suas posses demonstravam riqueza e sofisticação espanholas enquanto proporcionavam conexões tangíveis para casa que a ajudariam a se sustentar durante períodos difíceis de adaptação e saudade. A jornada elaboradamente orquestrada de Catarina para a Inglaterra no outono de 1501 foi cuidadosamente planejada como uma progressão real que demonstraria tanto a magnificência da corte espanhola quanto a seriedade do compromisso espanhol com esta nova aliança estratégica. Cada parada planejada ao longo da rota foi projetada para máximo impacto político, permitindo que representantes de várias cortes europeias testemunhassem a riqueza e poder que a Espanha estava investindo nesta união matrimonial. A recepção que Catarina recebeu em diversas cidades demonstrou o interesse internacional generalizado na aliança anglo-espanhola e o reconhecimento de que este casamento poderia alterar fundamentalmente o equilíbrio de poder europeu. O casamento cerimonial entre Catarina e Arthur na Catedral de São Paulo em Londres em novembro de 1501 representou o culminar de anos de negociações diplomáticas e preparativos elaborados, mas também marcou o início de uma nova fase na vida de Catarina que testaria todas as lições que havia aprendido sobre sacrifício, adaptação e serviço dinástico. A magnificência da cerimônia, que combinou tradições espanholas e inglesas, simbolizou a união não apenas de dois indivíduos, mas de duas nações com histórias, culturas e ambições distintas. Tragicamente,
A morte prematura de Arthur apenas 5 meses após o casamento criou uma crise diplomática e pessoal que complicaria enormemente a posição de Catarina na Inglaterra e testaria sua capacidade de navegar as complexidades políticas que ela havia aceitado como parte de suas responsabilidades dinásticas. A questão de se seu casamento havia sido consumado tornou-se central para determinar seu status legal e suas perspectivas futuras, criando incertezas que persistiriam por anos e eventualmente levariam às controvérsias que definiriam o reinado de Henrique VIII. A decisão subsequente de casar Catarina com Henrique, irmão de Arthur, representou uma solução criativa para preservar a aliança anglo-espanhola, mas também estabeleceu as bases para os conflitos futuros que acabariam levando ao rompimento de Henrique VIII com Roma e ao estabelecimento da Igreja da Inglaterra. A resistência inicial de Catarina ao casamento arranjado e sua eventual aceitação das demandas políticas maiores teve consequências que se estenderam muito além de sua vida pessoal para influenciar o desenvolvimento religioso e político de toda a Europa. A história de Catarina de Aragão permanece como um exemplo poderoso de como as decisões pessoais da realeza medieval eram inevitavelmente decisões políticas com ramificações que transcendiam fronteiras nacionais e gerações. Sua jornada da resistência inicial à aceitação responsável ilustra tanto as limitações que a sociedade medieval impunha às mulheres quanto a capacidade de indivíduos excepcionais para encontrar dignidade e propósito mesmo dentro dessas limitações. Sua vida serve como testemunho duradouro do poder das convicções pessoais e do sacrifício pela causa maior, qualidades que a transformaram de uma princesa relutante em uma das rainhas mais respeitadas e historicamente significativas da história inglesa. O legado de Catarina como uma mulher que inicialmente resistiu mas eventualmente abraçou suas responsabilidades dinásticas continua a inspirar análise sobre o papel das mulheres na política medieval e as maneiras pelas quais indivíduos podem encontrar agência e significado mesmo em circunstâncias que inicialmente parecem limitadoras ou indesejáveis. Sua história demonstra que a verdadeira nobreza às vezes reside não na obtenção dos desejos pessoais, mas na capacidade de transcender esses desejos em serviço a propósitos maiores que beneficiam sociedades inteiras e moldam o curso da história humana.